Olá, meus amores, tudo bem? Terceiro ano. Vamos à nossa aula de geografia, que está na página 290 e a gente vai até a página 299. Coloquem aí, por favor, no livro de vocês a data, tá bom? E nós vamos dar uma passadinha muito rápida aí para vocês entenderem e saberem o que que é um croquis. O croquis do nosso bairro é um desenho do nosso bairro. Eu vou dar um exemplo para vocês de um croquis, tá? Um estilista de roupas, ele faz também um croquis. Ele faz um desenho, tá? Da roupa e faz também. Aí depois a costureira vai lá e costura aquele desenho, aquela roupa, tá? Tem aqui embaixo também quem não estiver vendo, tá bom? E é só para dar um exemplo e ilustrar para vocês. O croquis, ele é um esquema, ele não é um mapa, tá, gente? O mapa é totalmente diferente. O croquis é só um desenho. Vamos dar uma passadinha rapidinha aí no que é o croquis. Os elementos presentes nas paisagens dos bairros podem ser representados por meio de um croquis. Os croquis são desenhos ou esboços feitos à mão livre com base na observação de objetos ou de paisagens, tá? Observe e verifique os elementos que caracterizam a paisagem retratada na fotografia a seguir. Então, aqui é uma foto da Lagoa Rodrigo de Freitas e o bairro de Ipanema, na nossa cidade do Rio de Janeiro. E aqui embaixo é um croquis que representa essa paisagem aí acima, tá? Verifiquem que não tem muitos detalhes, que são as janelinhas, né? Um exemplo desse prédio aí acima, não tem esses detalhes, mas é um desenho, é um esboço feito à mão livre, mas que tem os prédios, tem as árvores, tem o rio, tá? Então, isso é importante observar. Atividade. Observe a paisagem retratada na fotografia a seguir. Aqui é Ouro Preto, Minas Gerais, tá? Agora, faça um croquis para representar os elementos presentes na paisagem dessa fotografia. Bem legal essa atividade, hein, galera? É só fazer um croquis desse bairro aí acima, de Ouro Preto, em Minas Gerais, tá? Façam aí conforme tá lá na página 290, tá bom? Bem legal. Pode pintar. Quem quiser pintar, fica livre aí para explorar a criatividade. Saindo um pouco do croquis, que a gente foi muito rápido, né? Essa passagem aí muito rápida pelo croquis para vocês entenderem o que que é, nós vamos falar sobre a importância da reciclagem para a natureza. Nossa, tia Lu, como falamos, né, de como a gente pode reciclar o nosso lixo, o que que a gente pode fazer para melhorar o nosso meio ambiente. Vamos continuar falando sobre isso, porque é um assunto muito importante, que mesmo a gente falando, muitas das vezes as pessoas não tomam ciência do quanto é importante a gente reciclar o lixo e a ajudar o nosso meio ambiente, tá, galera? Então, conforme já estudamos, a falta de infraestrutura prejudica a qualidade de vida da população. Em lugares em que não há sistema de coleta de resíduos sólidos, o lixo, por exemplo, pode ocorrer transmissão de diversas doenças. Gente, isso é muito sério, tá? Aquelas fotos que nós vimos de lixo assim a céu aberto, né, não tendo esse essa essa infraestrutura que a população naquele momento precisa. Muitas cidades brasileiras contam com sistemas tradicionais de coleta, que utilizam caminhões para transportar todo tipo de resíduo até os lixões ou aterros sanitários. Mas você sabia que grande parte dos resíduos destinados ao lixo podem ser reutilizados e reciclados?
Alguns materiais podem ser aproveitados pelas indústrias para a fabricação de outros produtos, inclusive móveis, gente. Vocês já pensaram nisso? Para isso, é necessário que sejam feitos um sistema de coleta seletiva do lixo. O que é essa coleta seletiva do lixo? Ela é feita com a separação dos resíduos de acordo com o tipo de material do qual são produzidos, como plástico, metal, papel e vidro. Assim, os coletores ou lixeiras têm uma cor para cada material. Você conhece as cores usadas para cada tipo de material reciclável? Veja aí a seguir, vamos olhar aí essa foto. Nós temos uma lixeira vermelha, uma lixeira azul, amarela, verde e marrom. Cada uma é identificada com o lixo que você pode colocar dentro dessa lixeirinha. A vermelha é o plástico, o azul é o papel, o amarelo é o metal, o verde é vidro e marrom é para resíduos orgânicos. O que são os resíduos orgânicos? São restos de alimentos, galhos e folhas, tá, gente? Então, super importante essa separação do lixo, tá? E os resíduos que não são recicláveis, como por exemplo o papel higiênico, deve ser descartado separadamente, tá, gente? Então, um exemplo, a lixeira azul, que é para papel, não pode colocar papel higiênico. Ele tem que ser descartado separadamente, porque ele não pode ser reutilizado, tá bom? Página 293. As pessoas geram toneladas de lixo todos os dias no mundo, tá? Não é só você, tá bom? O destino dele é retornar de alguma maneira para a natureza. Em alguns casos, o lixo retorna sem nenhum tipo de tratamento e pode causar danos muito sérios ao meio ambiente. Alguns desses materiais levam pouco tempo para se desintegrar na natureza. Já outros levam centenas de anos. Veja aí alguns exemplos. A casca de fruta, 3 meses. Papel, de 3 a 6 meses, tá, gente? E o plástico, mais de 400 anos. Olha isso, gente. Eu vou morrer, você também. E aí o plástico ainda vai estar aí, tá? No meio ambiente. Vocês imaginam isso? Portanto, a coleta seletiva diminui a quantidade de lixo acumulado e descartado no meio ambiente. Além disso, a reciclagem dos materiais reduz a necessidade de exploração dos recursos da natureza. Olha o exemplo que eu dei, como madeira e minerais para a fabricação de novos produtos. Para que a coleta seletiva ocorra com sucesso, todos precisam fazer a separação correta dos materiais em casa. Vocês lembram do Juca falando sobre essa separação do lixo? E aí a mamãe dele disse que ninguém fazia isso e que era muito difícil porque outras pessoas não faziam. Mas aí ele falou: mamãe, se a gente começar a fazer, o outro também vai fazer, o outro também vai fazer, e daqui a pouco todo mundo está fazendo, né? Um exemplo, eu estou falando para vocês, vocês podem fazer aí na casa de vocês. Olha quantas pessoas a gente pode alcançar pelo exemplo. Daqui a pouco todo mundo está fazendo, não é verdade? Neste caso, basta separar plásticos, vidros, materiais e papéis de outros materiais não recicláveis e dos restos de alimentos. Olha aí, vamos falar aqui, ó. De que maneira você colabora com a coleta seletiva do lixo produzido em sua casa? Comente com os colegas. Então, eu já falei para vocês anteriormente que eu separo o lixo aqui da minha casa, tá? Os resíduos sólidos, o lixo aqui da minha casa, eu separo direitinho. E você, o que você faz?
Atividades. Página 294. Ordene as sílabas e descubra o nome do material reciclável. Depois faça uma pesquisa no endereço eletrônico que está aí na nossa atividade para completar as informações do quadro a seguir. Então, galera, olha só, vocês podem também fazer, se vocês não conseguirem fazer por esse endereço, vocês podem fazer também pela internet, tá? E é interessante que vocês façam essa pesquisa, porque olha só o que a gente vai descobrir aí, hein? O primeiro material, se a gente trocar aí as sílabas, a gente vai descobrir a palavra. Ou seja, a primeira palavra é alumínio, a segunda palavra é papel, a terceira palavra é vidro e a quarta palavra é pano. E aí vocês podem descobrir aí na internet, pode dar um pause e pode descobrir aí pela internet quanto tempo eles demoram na decomposição. E eu vou dizer agora para vocês, mas é importante que vocês façam essa pesquisa. Pesquisar sempre é muito importante. O alumínio demora mais de 200 anos. Olha quanto tempo, galera. O papel demora de 3 a 6 meses. O vidro demora mais de 1000 anos. Olha quanto tempo. E o pano de 6 meses a 1 ano. Agora, responda as questões a seguir com base nas informações do quadro acima. Letra A. Dos materiais citados, qual demora mais tempo para se decompor na natureza? O vidro, né? Com mais de 1000 anos. Letra B. Qual material demora menos tempo para se decompor na natureza? O papel, que é de 3 a 6 meses. Letra C. Quanto tempo o alumínio demora para se decompor na natureza? Mais de 200 anos. Tá bom? Número 2. Identifique os resíduos recicláveis, renumerando-os conforme a lixeira correspondente. Depois, de acordo com a pesquisa feita no endereço eletrônico, para completar o quadro da página 294, escreva quanto tempo é necessário para a decomposição de cada resíduo. Então, nós temos as lixeiras aí, que a gente conversou anteriormente, e cada lixeira tem um número de 1 a 4. E a gente vai relacionar essa lixeira ao material que é aqui. E depois que a gente relacionar esses números, a gente vai colocar na linha de baixo, a gente vai botar quanto tempo que esse objeto demora, o tempo de decomposição desse material aí, tá bom? Vamos lá. Número 1 é o vidro, então é essa garrafa de vidro que está aí. O número 2 é o metal, então é a latinha, tá? Que tá aí amassadinha. Número 3 é o plástico, então é a sacola plástica. E número 4 é o papel, que é essa caixa de papelão aí, tá bom? Então a numeração ficou 3, 2, 1, 4, tá? E aí na linha de baixo você vai colocar o quanto tempo que demora essa decomposição. O primeiro desenho é o plástico, né? Então, ele, olhando na tabela lá, né, e a pesquisa não tem o plástico, mas você pode pesquisar na internet para ver, e esse endereço aqui também mostra também o tempo de decomposição. Então, na pesquisa que está lá, o plástico demora mais de 400 anos. Eu acho que aqui no livro nós passamos por isso também, né? Nós falamos sobre isso. Olha, na página 293 fala que o plástico, mais de 400 anos, tá bom? A segunda figura é o metal, que é a latinha, que demora mais de 100 anos, tá? Que é o alumínio, mais de 100 anos. Que aqui é o alumínio, mais de 200 anos, tá? Então, bota aí, mais de 200 anos. Número 1, o de baixo, é o vidro, a garrafa de vidro, que já está aqui na nossa tabelinha também, que é mais de 1000 anos.
E a caixa de papelão também está aqui na nossa tabelinha, que é o papel, que é de 3 a 6 meses, tá bom? Agora, depois da gente ter conversado um pouco sobre a importância da reciclagem para a natureza, a gente vai falar sobre reutilizar esse material para conservar, tá? Então, vamos ver um pouquinho desse material aí, tá bom? A reutilização de materiais como plásticos, vidros e madeira pode ser uma maneira eficaz de conservação da natureza. Reutilizar materiais diminui tanto a quantidade do descarte no lixo, quanto a exploração de recursos naturais, pois essa atitude reduz a necessidade de adquirirmos novos produtos. Olha aí. Podemos tornar essa atitude um hábito em nosso dia a dia e, dessa forma, contribuir para a conservação da natureza. As fotografias a seguir apresentam alguns exemplos de reutilização de diferentes materiais. E vocês podem ver aí na casa de vocês também se tem alguma coisa que vocês usaram para reutilizar, tá? Eu vou pegar aqui uma garrafinha minha, essa garrafinha de vidro aqui. Olha aqui, ó, eu reutilizei. Olha aqui que linda, tá? Reutilizei e fiz um arranjo de flores para a minha salinha aqui, tá? E tantas outras coisas eu tenho aqui também, tá bom? É um exemplo. Então, aí no primeiro tem um brinquedo feito com garrafa de plástico. Olha que legal! Você pode também estar fazendo na sua casa. Vaso de flor feitos em potes de vidro. Então, aquele potinho de vidro, você pode utilizar também assim, fazendo potinhos de flores, tá? Uns vasinhos de flores. Móvel feito com madeira reutilizada. Isso aqui são os pallets, tá? Então, o que às vezes coloca fruta em cima ou coloca algum material, tá? É de madeira, ele está sendo reutilizado e fez aí um móvel, tá? E balanços feitos com pneus usados. Olha que legal, tá, gente? Pneus usados pode se transformar um brinquedo aí para você se divertir, tá bom? Então é muito importante isso. Outra coisa que eu gostaria de chamar a atenção de vocês, que é importante para essa tudo que a gente está falando, né, são dos materiais orgânicos descartados, que são os restos de frutas, legumes, verduras, que eles podem ser utilizados também como adubo para as plantas, tá, gente? Então, para isso, é necessário fazer todo um processo de compostagem, tá? Que também é muito legal vocês pesquisarem também e ver sobre esse processo de compostagem. A mamãe, a vovó, que às vezes gosta de plantar aí, pode estar usando esse material orgânico para fazer o adubo para a plantinha dela, tá? É uma dica aí que você pode estar dando, tá? Atividades. Número 1. Observe os materiais representados nas fotografias a seguir. Olha aí, nós temos um pneu, né, sendo utilizado como canteiro de plantinha, né? Tá plantando aí. E nós temos a garrafa de vidro que está sendo utilizada como uma luminária. Olha que legal! Um material que demora 1000 anos para para ser, para a decomposição, está sendo utilizado como uma luminária. Olha que legal. Letra A. De que maneira os objetos mostrados nas fotografias estão sendo reutilizados? Olha, eu já falei. O A são os pneus sendo reutilizados como canteiro de plantas. E o 2, que é a letra B, é a garrafa de vidro que está sendo reutilizado como luminária, tá? B. Pesquise outros 2 materiais que podem ser reutilizados. Desenhe ou descreva nos espaços a seguir que nova utilidade você daria a eles. Então, eu vou fazer até melhor.
façam aí o que vocês já fizeram em casa. O material que vocês reutilizaram em casa e o que ele pode, qual é a nova utilidade que você pode dar para ele, tá bom? Um exemplo lá em cima, a garrafa de vidro foi reutilizado como uma luminária. O que você tem aí em casa que pode ser reutilizado e que nova utilidade você pode dar a esse material, tá bom? Façam aí bem bonito e caprichado, hein? Número 2, na página 298. As fotografias a seguir retratam materiais que podem ser reutilizados. Pinte os quadrinhos com a cor correspondente aos objetos em que esses materiais pode ser transformados. Depois, escreva 2 objetos que você conheça e que pode ser produzido com um desses materiais aí acima, tá? Se necessário, faça uma pesquisa. Então, você vai pegar o seu lápis de cor vermelho e azul. O vermelho está representando as garrafas PET e o azul está representando as caixas de leite. E embaixo nós temos os materiais que podem ser reutilizados, tá? Um exemplo, vasinho de planta. A gente pode fazer um vasinho de planta com as garrafas PET. Se a gente cortar a parte de cima, a gente consegue utilizar aí, tá? Pode ser o vermelho. Pode ser também a caixa de leite, muitas pessoas usam a caixa de leite, mas vamos colocar aí a garrafa PET, porque você tem a oportunidade de fazer o furinho embaixo, ele fica mais tempo, tá? Azul, a gente pode botar as bolsas aí com azul, a bolsinha, né? Quantas bolsinhas aí de presente você já fez? Eu já fiz uma bolsinha de presente com uma caixinha de leite. Ficou bem bonitinha, tá? Eu pintei direitinho, ficou bem legal. Porta-moedas pode ser com a garrafa PET também, tá, gente? Garrafa PET dá para fazer porta-moedas. Se você tiver alguma dúvida, pesquisa aí na internet que você vai encontrar. Porta-joias a gente pode fazer com a caixinha de leite, então a gente vai pintar de azul, tá? A gente pode até fazer a tampinha, muito legal. Os estojos, eu já vi estojo com garrafa PET, hein, gente? Dá para fazer e fica bem legal. Então é vermelho. A caixa de presente é o que eu falei lá na bolsinha, né? Caixa de presente pode ser azul, tá? É que é com a caixa de leite. E as outras 2 coisas aí é você que vai dizer. O que você pode fazer com esses materiais aí acima, tá? Então, o que eu tenho aqui na minha casa, eu costumo ter na minha casa, é o porta-lápis. Você pode fazer porta-lápis. Eu já fiz um porta-lápis, pintei, ficou muito bonitinho com a garrafa PET. Você pode também fazer um vasinho de planta, tá? Com a garrafa PET também, como eu falei anteriormente, tá bom? E número 3, observe a fotografia a seguir e escreva um exemplo de como o material representado pode ser reutilizado. Então, essas são as latas de alumínio, tá? E que elas podem ser reutilizadas, elas demoram mais de 200 anos para se decompor. Então, como que a gente pode reutilizar esse material? É uma resposta pessoal, mas pode ser reutilizada como um porta-lápis, pode ser utilizado também como um vasinho de planta, tá? Muitas coisas podem ser feitas com essas latinhas bonitinhas aí, tá? E até mesmo luminária também pode fazer. Então, qualquer dúvida, pode pesquisar na internet, pode mandar pra gente. Vocês vão encontrar aí no YouTube muita coisa legal que vocês podem fazer com esse material reciclável, tá bom? E nós estudamos muita coisa legal aí nessa unidade, tá? Nesse capítulo, nós estudamos o que as paisagens do bairro podem revelar a respeito de cada lugar. Vamos lembrar? As paisagens do bairro podem mostrar como seus moradores vivem,
como o bairro tem sido cuidado, se o bairro é atendido ou não pelos serviços públicos. Vocês lembram daquela diferença da paisagem de lugares, tá? Dos bairros? Os elementos das paisagens podem ser representados com croquis, como nós vimos aqui na nossa aula, que é um desenho, né, à mão livre. A coleta seletiva de lixo é importante porque evita transtornos para a população e diminui problemas causados ao meio ambiente, tá, gente? Nós vimos também nessa aula. E as paisagens podem ser transformadas pela ação da natureza, como nós vimos na aula passada, ou pela ação do ser humano. Os elementos antigos que pertencem nas paisagens nos revelam transformações de épocas diferentes, que eu dei o exemplo lá no centro da nossa cidade. Os povos indígenas transformam as paisagens conforme suas necessidades e costumes, de maneira, olha aí, eles transformam, mas de maneira que os recursos da natureza sejam conservados o máximo possível. Por quê? Porque é importante preservar a natureza. Tá bom, galera? Espero que vocês tenham gostado. Dúvidas? Pode colocar aqui, tá bom? Um beijo. Fiquem com Deus.